Paz e graça, queridos, Deus abençoe a vida de cada um de vocês. Vamos, nesse exato momento, meditar em um assunto muito importante. Eu acredito que você nunca ouviu falar neste assunto e nós queremos abordar aqui a você. E você que é pregador da palavra de Deus, é muito bom que você dobre a sua atenção, porque a qualquer momento você pode estar pregando esse assunto aí na sua igreja ou em qualquer congregação ou em qualquer uma das suas agendas e alguém interrogar você após a mensagem. E eu quero deixar você aqui apto a responder, mesmo que este assunto ele não será um assunto fechativo, mas ele ficará em aberto para mais pesquisas, pois até hoje ele não foi concretizado em pesquisas e não chegaram ainda em um denominador comum. Mas ajuda-nos a meditar e a tirar algumas conclusões e a qualquer momento que formos interrogados, possamos responder com clareza, objetivo e também com toda a sabedoria. O que nós iremos falar sobre hoje, neste vídeo, está relacionado ao período da honra de Mardoqueu, ou como mais conhecido, Mardokai. Você lembra que o rei honra a Mardoqueu. E a Bíblia vai nos mostrar que é preparado o cavalo que o rei costumava montar, as vestimentas e uma coroa. Mas dentro desses utensílios usados, existe uma interrogação que muitos fazem. Na cabeça de quem foi colocada a coroa? Se na cabeça de Mardoqueu ou na cabeça do cavalo do rei? Então eu quero que você dobre a sua atenção, porque com certeza vai edificar a sua vida e vai te trazer algumas curiosidades aí. Para começarmos e lermos algumas escritas que temos aqui em mão, eu quero que você dobre a sua atenção para o livro de Esther, do capítulo de número 6. Nós iremos fazer uma leitura a partir do versículo de número 6. Capítulo 6, versículo a partir do 6, que diz a palavra do Senhor. E entrando Amã, o rei lhe disse: que se fará o homem de cuja honra o rei se agrada? Uma pergunta. Então Amã disse no seu coração: de quem se agradará o rei para lhe fazer honra mais do que a mim? Perceba que Amã pensava que o rei estava se referindo a ele. Versículo 7. Pelo que disse Amã ao rei: quanto ao homem de cuja honra o rei se agrada, traga veste real de que o rei se costuma vestir. Perceba, vestimentas real. Primeiro utensílio, vestimenta real. Monte também o cavalo em que o rei costuma andar montado. Perceba. E ponha-se-lhe a coroa real na sua cabeça. Aí tem ponto e vírgula. Eu vou repetir esse versículo de número 8, porque é dentro desse versículo que eu quero trazer essa curiosidade para você. Porque aqui fica uma interrogação. E é dentro desse versículo que se estudam e se questionam onde foi colocada a coroa. Se na cabeça de Mardoqueu ou se na cabeça do cavalo do rei. Perceba, traga a veste real de que o rei se costuma vestir. Monte também o cavalo em que o rei costuma andar montado. Aí tem uma vírgula. E ponha-se-lhe a coroa real na sua cabeça. Ponto e vírgula. Versículo de número 9. E entregue-se
a veste e o cavalo à mão de um dos príncipes do rei, dos maiorais senhores, e vistam dele aquele homem de cuja honra se agrada, e leve-nos a cavalo pelas ruas da cidade, e apregoe-se diante dele. Assim se fará ao homem de cuja honra o rei se agrada. Versículo de número 10. Então disse o rei a Amã: apressa-te, toma a veste e o cavalo, como disseste, e faze assim para com o judeu Mardoqueu, que está sentado à porta do rei, e coisa nenhuma deixes cair de tudo quanto disseste. Ou seja, o rei disse para Amã: faz tudo como tu falaste, porque eu aprovei o que você falou. Então, o versículo 8 é que está a questão. Se a coroa foi colocada na cabeça do cavalo do rei, ou se foi colocado na cabeça de Mardoqueu. Agora vamos nos aprofundar mais um pouquinho no assunto. E eu quero que você dobre aí a sua atenção. E entrando Amã, o rei lhe disse: que se fará o homem de cuja honra o rei se agrada? Foi o que nós acabamos de ler. Pelo que disse Amã ao rei: quanto ao homem de cuja honra o rei se agrada, traga as vestes real. Perceba que o rei se costuma vestir, monte também o cavalo de que o rei costuma andar montado, e ponha-se-lhe a coroa real na sua cabeça. Dobre a sua atenção. É muito comum ouvirmos as pessoas afirmar que a coroa real foi colocada sobre a cabeça de Mardoqueu. Na verdade, todas as ministrações que nós ouvimos, os pregadores, ensinadores pregarem, eles sempre afirmam que a coroa foi colocada na cabeça de Mardoqueu. E na verdade, até particularmente, eu analisar este versículo 8 do capítulo 6 de Esther, me vê aí um pensamento e que deixou em aberto para as pesquisas e que até o presente momento não se tem uma concretização deste assunto. Talvez você ache fácil dizer: não, mas a coroa foi colocada na cabeça de Mardoqueu ou Mardocai. Mas se nós olharmos o texto, nos deixa aí algumas questões, algumas perguntas. Perceba que não só eu tenho esta dúvida, mas existem vários teólogos que até o presente século, eles estudam e ainda não chegaram em um denominador comum. Perceba, não obstante, entre boa parte dos comentaristas, cogita-se a possibilidade de que a coroa tenha sido colocada na cabeça do cavalo. Perceba, já existe uma parte de teólogos que acreditam que a coroa foi colocada na cabeça do cavalo, que era o cavalo do rei, e não na cabeça de Mardoqueu. Ao ler o texto, eu fico em dois pensamentos: se foi na cabeça do cavalo ou se foi na cabeça de Mardoqueu. Nós estamos aqui diante de um assunto muito importante, porque isso são homens estudados, homens preparados, homens que pesquisam e ainda não chegaram em uma conclusão. Apesar dos vários argumentos em favor de que a coroa tenha sido colocada na cabeça do cavalo, em muitas inscrições assírias e persas antigas, a coroa parece sobre a cabeça do cavalo, e o texto original parece apontar para essa realidade. Esse caso específico, há fortes evidências de que ela
na verdade, tinha sido colocada na cabeça de Mardoqueu. Vamos aos fatos. Dentro desse contexto, um fato que não pode passar despercebido é que Mardoqueu salvou a vida do rei Assuero. Não foi a vida de um camponês, de um plebeu ou de um eunuco que Mardoqueu salvou, mas a vida do rei, do monarca, de um homem que era venerado entre os persas como a encarnação de uma divindade conhecida como Auramatazar. Assuero, portanto, era a autoridade suprema da Pérsia. Assuero, ele era a autoridade suprema da Pérsia. Um gesto dessa envergadura deriva-se recompensado com as honras reais. Foi um ato extremamente heróico e, portanto, digno de uma boa majestosa, pois por muito menos que isso, outros personagens da história da Pérsia receberam honras reais. Por exemplo, Heródoto, olha que nome estranho, Heródoto, conta como tio de Xerxes, Artabano, são nomes um pouco difíceis até de ler, recebeu a ordem do rei de colocar os trajes reais, sentar no trono e dormir na cama do rei. Veja que honra! Essa atitude de Xerxes não se trata de um caso isolado, pois o mesmo Heródoto revela que Xerxes recompensou o comandante de um navio cujo conselho evitara que o navio afundasse, dando-lhe uma coroa de ouro. Nós vamos vendo aqui, irmãos, que pessoas que mostraram lealdade ao rei e que de uma forma e de outra defenderam o rei, fizeram um ato heróico diante do olhar do rei, eles sempre eram honrados e era-lhe posta a coroa sobre a sua cabeça. Na obra de Plutarco, intitulada Temístocles, isso são nomes difíceis de ler, mas você vai entender. Demarato, o rei exilado de Esparta, contemporâneo de Xerxes, pede como presente o direito de cavalgar pelas ruas de Sardes, usando a coroa do rei persa. Plutarco também relata que Artaxerxes uma vez honrou um pedido como esse, mas não permitiu que seu manto fosse usado. O próprio Mardoqueu, depois de todas as honrarias, recebeu do rei Assuero um manto real e uma coroa de ouro. É isso que eu quero que você dobre a sua atenção. Primeiro, foi trazido o cavalo, a qual o rei costumava andar nele. Foi colocado as vestimentas reais do rei. E também foi-lhe colocado a coroa. Agora dobre a sua atenção, porque depois disso ter acontecido, depois dessa honra que Mardoqueu teve, Mardoqueu recebe um presente do rei. Isso você pode ler no capítulo 8 e no versículo 15. Por isso que fica em aberto aí para as pesquisas. Porque se a coroa que foi trazida no período em que Mardoqueu foi levado pelas ruas fosse posta na cabeça de Mardoqueu, eu acredito que
não seria preciso Mardoqueu receber nenhuma coroa. Mas dá-se a entender que essa coroa, ela realmente foi colocada na cabeça do cavalo do rei. É como eu digo, não é um assunto fechativo, mas dá-se a pensar isto. Porque depois da honraria, o versículo 15 do capítulo 8 diz assim: então Mardoqueu saiu da presença do rei, com uma veste real azul, celeste e branca, como também com uma grande coroa de ouro e com uma capa de linho fino e púrpura. E a cidade de Suzã exaltou e se alegrou. Então eu entendo que no momento em que é trazido o cavalo do rei, a coroa verdadeiramente tenha sido colocada sobre a cabeça do cavalo. Então, é um assunto de se estudar mais. Isto aqui é um pensamento que eu posso ver, eu posso compreender. Mas eu vou mostrar aqui que não é 2, 3 teólogos que têm algumas afirmações sobre o assunto. Vamos continuar lendo para você entender melhor. Então Mardoqueu saiu da presença do rei com uma veste azul, celeste e branca, e como também com uma grande coroa de ouro, e com uma capa de linho fino e púrpura, e a cidade de Suzã se alegrou. Há uma nota bem interessante relacionada com esse texto, que gostaríamos de deixar registrada. As cores e o material das vestes de Mardoqueu o identificava com a nobreza e com uma elevada posição política. A coroa de ouro não significa que ele iria governar, e sim um favorecimento diante do rei. A partir daquele momento, por onde Mardoqueu andava, todo mundo olhava para Mardoqueu e enxergava que ele recebeu uma honraria do rei. E com isso Mardoqueu passou a ser uma pessoa respeitada diante da sociedade. Falando ainda sobre a coroa, de acordo com o novo comentário da Bíblia, ela foi colocada realmente na cabeça de Mardoqueu e não na cabeça do cavalo. Isso aqui já é outro teólogo que entende que a coroa foi colocada na cabeça de Mardoqueu. Gramaticamente, o cavalo é que seria coroado. E de fato, algumas nações orientais, sobretudo a Síria, adornavam a cabeça dos seus cavalos. É mais provável, porém, que a referência se dirigia ao indivíduo assim honrado. Isso está no novo comentário da Bíblia, na NCB, na página 445. Agora veja o que Flávio Joséfo, um judeu, historiador, não teólogo, mas historiador. Ele diz a seguinte expressão: em sua obra magnífica, intitulada História dos Hebreus, parece caminhar nessa mesma direção. Assim diz Flávio Joséfo. Veja como ele diz: tomai um dos meus cavalos. Isso aqui é o escritor, o historiador Flávio Joséfo, relatando esse texto de Esté, capítulo de número 6, a honra de Mardoqueu. A visão dele para com esse momento aqui é o que nós vamos ler aqui agora. Isso que está em minhas mãos foi tirado do livro dos Hebreus. É um livro muito bom que você precisa ter acesso. Que está escrita a seguinte frase, da seguinte maneira: tomai um dos meus cavalos, levai um dos meus mantos de púrpura e uma
candeia de ouro para pôr no judeu Mardoqueu. E assim, revestido como acabais de descrever, ide diante dele, clamando como um arauto, o que julgaste conveniente dizer, pois como eu não amo ninguém mais do que vós, é justo que sejais o executor do sábio conselho que me destes, para recompensar um homem a qual eu sou devedor da vida. Isto está relatado na História dos Hebreus, na página 270, na sexta edição de 2002. Então veja que a visão de Joséfo era também que a coroa foi colocada na cabeça de Mardoqueu. Vamos mais adiante. Outra nota curiosa que gostaríamos de deixar registrada é que Queil e Delizete reconhecem que nos clássicos não existe provas desse tipo de adorno de cavalos reais. Antigo Testamento de Queil e Delizete, na página 1396 do seu livro. E por fim, indiretamente parece que Thompson favorece a ideia de que realmente a coroa foi colocada sobre a cabeça de Mardoqueu. Já é outro teólogo, por nome chamado Thompson. Ele também favorece a ideia, né, de que realmente a coroa foi colocada sobre a cabeça de Mardoqueu. Veja como diz Thompson: veste um benfeitor real com as roupas do rei e envia correios com mensagens reais. São todos costumes bem conhecidos pelos registros escritos descobertos. A Bíblia e a arqueologia, na página 252. Thompson relata também este relato. À luz desses relatos históricos, somos inclinados a pensar que provavelmente a coroa tenha sido colocada na cabeça do próprio judeu Mardoqueu e não na cabeça do cavalo. Perceba que alguns entendem que a coroa foi colocada na cabeça do cavalo real e não na cabeça de Mardoqueu. E outros já acreditam que foi colocado na cabeça de Mardoqueu. Eu disse no início do vídeo que, ao meu parecer, foi colocado na cabeça, sim, do cavalo do rei. E que depois da honraria, Mardoqueu recebeu no capítulo 8, versículo 15, do rei umas vestimentas e também uma coroa, como prova de gratidão pelo que Mardoqueu fez para com a vida do rei, lhe livrando de uma cilada de morte. Mas eu quero deixar aqui claro uma coisa. No entanto, pelo fato de haver tantas controvérsias a esse respeito, gostaríamos de deixar essa questão em aberto, tá bom? Eu coloquei a minha posição. Pelo que eu li aqui na Bíblia e pelo que eu consigo ver, é que na verdade deixa-se a pensar que foi colocado na cabeça do cavalo. Mas eu deixo em aberto para que você possa tirar as suas conclusões. Aí fica com você se você acredita que foi ou se não foi. Queremos deixar essa questão em aberto para as vossas pesquisas, apesar de reiterar nossa predisposição. Mas que você tire aí as suas conclusões a respeito deste assunto. Que Deus em Cristo te abençoe, que eu possa ter sido um canal para que você possa
mergulhar nessas curiosidades que a Bíblia nos traz. Fique conosco, inscreva-se no nosso canal, curta nossos vídeos, comente, compartilhe e fique sempre conosco que estaremos trazendo novidades para vocês, tá bom? Deus abençoe em nome de Jesus.